Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a essa aqui é a nossa primeira aula, aula de Anatomia e Fisiologia Humana, que é a aula introdutória. Eu chamo-me Iacini Alojamento de Souza, sou formando em Medicina Geral pela Faculdade de Medicina da UEM e esta disciplina será lecionada por mim e por um docente auxiliar, como aparece no vosso programa. Este docente auxiliar é o Dr. Rogério Elabo Said, ele que irá dar alguns temas que estão no vosso programa. Contudo, eu serei o responsável da cadeira, porém ele também tem seus direitos durante ah, as matérias que ele irá lecionar. Então, nessa nossa aula introdutória, nós vamos dar ênfase àquilo que é o objetivo do estudo da anatomia e fisiologia humana para o curso de enfermagem. No entanto, como vocês sabem, vocês vão trabalhar com o corpo humano. Então, assim como qualquer outro profissional de qualquer outra área, imaginemos que é um mecânico, antes de trabalhar como mecânico, ele precisa conhecer o seu material de trabalho, o seu objeto de estudo, aquilo que vai trabalhar, com o qual vai trabalhar durante dia a dia. E, para isso, o mecânico precisa conhecer o carro, ou a moto, ou a bicicleta que for a trabalhar com ele. O mesmo acontece convosco. Vocês vão dar cuidados de enfermagem aos pacientes. Então, vocês precisam saber o que é que o paciente tem, o que é que está alterado no paciente. Para saber o que é que está alterado, vocês precisam conhecer o normal. Todos sabemos qual é o normal de um telefone, qual é o normal de uma casa. Então, se uma parede estiver partida, então todos nós sabemos que aquela casa não está completa, está com uma parede partida, porque todos conhecemos o normal. Então, quando vocês forem a tratar de um paciente, imaginemos que vão lavar uma ferida, vocês precisam saber o que é que vocês querem ajudar o paciente, qual é o normal, por que aquela ferida é um incômodo. É um incômodo porque não é normal. Então, qual é o normal? É esse o normal que nós vamos conhecer aqui. Então, anatomia e fisiologia são bases para qualquer curso da área de saúde. Existe um ditado que diz que a fisiologia, mais do que uma disciplina, é a própria medicina mesmo. Então, mais do que saber fisiologia, vocês devem conhecer, vocês devem gostar disso, porque é o que vai vos tornar profissionais de saúde, é o que vocês vão saber o porquê de intervirem em um paciente. Então, aqui nós temos os nossos conteúdos da apresentação, é isso que estará a rodar na nossa aula de hoje. Vai falar da anatomia e fisiologia, quais são os conceitos, definições desses dois termos e de mais outros. Como é que está organizado o corpo humano, quais são as estruturas básicas que compõem o corpo humano, quais são os tijolinhos, quais são as paredes que compõem o corpo humano. Então vamos falar da célula e dos tecidos e órgãos. Então, começando pelas definições, vamos ver o que é anatomia e o que é fisiologia. Como vê no vosso texto, quando estiverem a ler, a anatomia estuda a forma e a estrutura do corpo humano. Então, para estudar essa estrutura e forma do corpo humano, nós vamos estudar os seus componentes, que são os órgãos e tecidos, né? Órgãos, aparelhos e sistemas. Aquilo que é possível ver a olho nu. Então, a anatomia vai se cingir naquela parte em que conseguimos ver. Embora alguns dizem que existe anatomia microscópica, existe anatomia macroscópica, mas aqui estaremos com mais foco em todas as anatomias, porém com mais ênfase na anatomia macroscópica, aquilo que nós conseguimos ver. Nós conseguimos ver a partir dos órgãos, aparelhos e sistemas e o próprio organismo como um todo. Então, depois de conhecermos a estrutura ou conhecermos como é que são os órgãos, onde é que estão esses órgãos a nível do corpo humano, nós vamos procurar saber qual é a função desses componentes, qual é a função deste órgão. Ok, temos um órgão, o olho. Qual é a função do olho humano? A função deste olho é poder ver, garantir a visão. Então, ok, temos um olho, está na face, uma cavidade, então logo já sabemos qual é a função. Qual é a função do olho? É poder garantir a visão. Então, a anatomia vai estudar a estrutura, enquanto que a fisiologia vai estudar a função. Por isso que aqui vem anatomia e fisiologia humana, estruturas e funções.
Então, embora este organismo que nós vamos estudar já é um organismo que já está fora, um organismo bem desenvolvido, porém esse organismo não começou aqui. Então, esse organismo começou de algum sítio, né? Para ser este ser aqui com cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores, ele teve que se formar isso aqui. A pessoa não nasce com o tamanho que temos aqui exteriormente. Então, existe uma ciência que estuda o corpo, o ser humano, ou o organismo, antes do seu nascimento. E esta disciplina, ou esta parte da ciência que se dedica ao estudo do organismo desde a sua concepção, a fecundação, em que se juntou o espermatozoide e o óvulo, até a formação de órgãos e tecidos antes do seu nascimento, é denominado de embriologia. A embriologia é a ciência que vai estudar o desenvolvimento do organismo desde a sua concepção, a primeira célula, que é o zigoto, até a formação de tecidos e órgãos, porém tudo isso antes do nascimento. Como vocês viram aqui, sempre começamos com uma célula até formar órgãos e tecidos. Então, existe também uma outra ciência que se dedica a estudar esses órgãos e tecidos. Então, a ciência que estuda os tecidos do corpo humano denomina-se de histologia. Então, o corpo humano é constituído por vários tecidos. Temos tecido epitelial, muscular, tecido nervoso, tecido ósseo, cartilaginoso. Como vocês podem ver, só aqui no membro superior, né, temos todos estes tecidos. Então, uma ciência que se dedica a estudar todos esses tecidos é denominado de histologia. Então, os tecidos também têm suas composições. Uma dessas composições são as células. Então, existe também uma ciência que se dedica a estudar estas células. É denominado de citologia, como iremos ver ao longo da minha apresentação. Então, como vimos, quando eu estava a falar de uma forma detalhada, nós vimos que o corpo humano está organizado desde a sua parte básica. Então, em vez de, quando olhamos para um ser humano que anda ali na rua assim, a caminhar com dois pés, dois braços, ou seja, dois membros inferiores, dois membros superiores, uma cabeça, um pescoço e um tronco. Então, aquilo que conseguimos ver é a parte de fora, como se estivéssemos a ver uma casa, né? A casa já pintada, a casa já feita, porém, aquela casa nós sabemos que não começou ali. Começou desde a fundação da casa, uma pedra em cima da outra, um tijolo em cima do outro, temos o cimento que compôs essa casa. Então, tudo isso vai compondo a casa. Temos o teto, que são chapas, já não são blocos. Então, são diferentes partes, né? Então, olharíamos isso como diferentes partes da casa que se juntam para poderem formar a casa. O mesmo acontece com o corpo humano. O corpo humano não é só este organismo que nós vimos. Ele começa da base. Então, os níveis de organização do corpo humano são os níveis molecular, em que lá temos os átomos, as moléculas que se unem para formarem macromoléculas. Até este nível nós não conseguimos ver a olho nu. Então, esses átomos de moléculas, quando se unem para formar macromoléculas, depois se unem para formar organelas. Essas organelas vão se juntar com outras estruturas, com outras macromoléculas para formarem a célula. Então, a célula vai ser o nosso tijolinho. Ou seja, nós juntamos areia, nós juntamos cimento e juntamos água para poder formar a célula, que é o tijolo. Então, juntamos areia, água e cimento para podermos formar o tijolo. Então, o nosso tijolo aqui seria a célula em que juntamos átomos e moléculas para formarmos macromoléculas. E a união dessas macromoléculas levou-nos à célula. As células vão juntar-se em conjunto, unir-se em conjunto. O conjunto dessas células, ou unidas entre si para desempenhar uma função, vai denominar-se de tecido. Então, aí teríamos o nível tecidual. Entende? Teríamos o nível tecidual. Desde o nível molecular até o nível tecidual, entre aspas, são níveis microscópicos, que nós não conseguimos ver a olho nu. Aí os tecidos, diferentes tecidos, vão unir-se, os tecidos vão unir-se para poderem formar o órgão. Então, o conjunto de tecidos forma um
órgão. Então, o órgão, vamos ter o nível orgânico. Depois, diferentes órgãos, para desempenhar a mesma função, vão formar um sistema. Imaginemos, temos o estômago, temos os intestinos, temos o ânus, que se juntam para poderem fazer a função de digestão dos alimentos. Então, são diferentes órgãos que se unem para formar um sistema. Então, quais são os níveis celulares? Novamente, níveis de organização do corpo, temos a célula, ou seja, temos o nível molecular, que começamos com as organelas, temos as células. Então, as células vão unir-se para poderem formar os tecidos. Os tecidos vão unir-se para poderem formar os órgãos vão unir-se para formar o sistema. Se aparecer no texto, o que é um tecido? Vocês vão dizer tecido é um conjunto de células. Acabou. É uma resposta. Já deram uma resposta. Então, tecido é um conjunto de células, né, que vão ter uma função e uma origem embriológica. Okay. Então, o que é um órgão? Órgão, conjunto de tecidos diferentes que desempenham a mesma função. Então, formando um órgão. O que são sistemas? Sistema é um conjunto de órgãos. Acabou. Esta é a definição que vocês terão. Mais uma vez, desde o nível molecular até o tecidual é microscópico. Isso poderíamos dizer anatomia microscópica, porque os tecidos, as células têm as suas partes, têm suas composições. Então, estudando a estrutura e a forma desses, podemos estudar anatomia. Depois temos o nível orgânico, sistêmico e o próprio organismo, que são nível macroscópico, que é essa anatomia onde nós teremos mais ênfase durante as nossas aulas. Então, como vocês viram ali, os tijolos que formam o organismo são as células. Então, a célula é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos. Ou seja, é a base, é a que forma a estrutura, é a parte funcional de todos os seres vivos. Ou seja, quando a célula está viável, está em vida, nós estamos saudáveis. Qualquer distúrbio na célula causa disfunção. Então, a disfunção da célula então pode levar à doença, levará automaticamente à doença. Ou seja, nós teremos uma base que não está bem, teremos uma estrutura que não está bem, teremos uma função que não está bem. Automaticamente, como vimos aqui, um dano na célula vai levar a um dano no tecido, porque o tecido é o conjunto de células, as células não estão bem, logo o tecido não estará bem. E danos no tecido levarão à disfunção do órgão, porque o órgão é um conjunto de tecidos. Então, se temos um órgão que não está funcionando, porque as suas células não estão funcionais, os tecidos também, então automaticamente teremos falha de um sistema. Ou falha de um sistema porque o órgão não está bem. E esse órgão não está bem porque o tecido não está bem, o tecido não está bem porque as células não estão bem. Ah, ok, falhou um sistema. Como é que estará o indivíduo? O indivíduo estará doente, porque um dos seus sistemas não está funcionando, não está a fazer a sua função de manter vivo. Daí que é necessário mantermos a viabilidade das células para podermos garantir uma unidade que seja funcional, porque o bom funcionamento das células garante o bom funcionamento do organismo. E, como eu disse, a célula é a unidade básica estrutural de todos os seres vivos, todos os seres vivos, sejam eucariontes, sejam procariontes. Procariontes como as bactérias, eucarionte como o caso dos fungos, de nós, os seres humanos, os animais, as plantas, todos estamos dentro desse conjunto. Então, todos os seres vivos, exceto aqueles que não são seres vivos, como os vírus, têm células na sua composição. E essas células são a unidade básica estrutural e funcional. O foco da fisiologia humana é a célula. O foco da fisiologia humana é a célula. Manter a célula viável é o foco da fisiologia. A fisiologia estuda a manutenção dos estados funcionais da célula. A célula, quando manter-se funcional, automaticamente não estamos com um corpo saudável. Disfunção na célula causa a doença. Então, estas células, como vocês viram, são de diferentes tipos. As células podem ser de diferentes formas, de diferentes tipos, porém elas têm uma estrutura básica, que é uma membrana plasmática, que é um envoltório, que recobre toda a célula. Temos o citoplasma e temos o núcleo. Estes são os compartimentos básicos de uma célula.
a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Todas as células, entre aspas, contêm essa estrutura, exceto algumas que acabam perdendo o núcleo, mas em geral todas as células têm essa estrutura. Tem uma membrana plasmática e tem um citoplasma e tem um núcleo que vai garantir a sua função. A nível do citoplasma, lá estão dispersas as organelas celulares e a membrana plasmática vai recobrir o citoplasma, garantir a viabilidade do citoplasma, das organelas e do próprio núcleo dentro da célula. Então, vocês vão ter um trabalho e o vosso trabalho vai ser falar das organelas celulares. Então, vão falar das funções desde o núcleo de todas as organelas. Vão citar cada uma dessas organelas e vão colocar as funções. Isso será avaliado no teste. Para repetir, será avaliado no teste. Então é bom que vocês façam esse trabalho. O trabalho vai ser individual, manuscrito. Depois enviam-me as fotos e eu vou anexar as fotos na vossa pasta que eu tenho no computador. E no final, então, saberão que estes pequenos trabalhos irão valer, serão de grande valia para a vossa nota final. Então façam esse trabalho. Não, as células elas vão ter funções gerais que todas as células vão apresentar, como alimentação, digestão, metabolismo, síntese de proteínas, produção e armazenamento de energia, porque a célula vai precisar produzir. Algumas vão apresentar mobilidade, proteção, reprodução e comunicação entre as células, ou seja, uma célula com outra. Todas as células vão fazer isto. Todas as células, isso é uma função geral de todas as células, seja elas células sanguíneas, células musculares, células epiteliais, células nervosas, células adiposas, não importa. Todas as células farão isso: alimentação, digestão, metabolismo, síntese, produção e armazenamento de energia, mobilidade, proteção, whatever, whatever, whatever. Porém, existem funções especializadas. Algumas células terão uma função específica. Algumas serão apenas células estruturais. Imaginemos como uma célula óssea. Apenas dá a estrutura. Não vai ter outras funções de proteção, como por exemplo as células da pele, que são células protetoras. Ou não terá, a célula óssea não terá a função de defesa do organismo contra micro-organismos, como fazem as células sanguíneas, os leucócitos. Ou não terá funções secretoras, como as células da glândula tiroide, por exemplo. Ou não terá funções excretoras, como as células do rim, os néfrons. Não terá funções transportadoras, como as células sanguíneas, por exemplo. Então, esse tecido ósseo só terá essa função estrutural, diferente das outras. Entende? Não terá a função de contração, como acontece com as células musculares, não terá a função de transmitir informações, de controlar outras células, como fazem as células nervosas e as células endócrinas. Ou não terá a função de garantir a reprodução, a manutenção da espécie, como fazem as células germinativas, as células sexuais, os gâmetas, como o espermatozoide e o óvulo. Então, todas as células vão fazer aquelas funções gerais, porém, existem algumas especificações. E é isso que mantém o corpo. Então, o bom funcionamento de cada uma dessas células, com suas especificidades, garante o normal funcionamento do corpo. Então, todas as células vão garantir esse funcionamento das células. As células sanguíneas vão transportar oxigênio para todas as partes do corpo. Entende? Então, esta vai ser a função das células sanguíneas. As células nervosas vão controlar as outras células. Essa é a função específica só das células nervosas: transmitir informações, transmitir impulsos nervosos. As células do coração vão garantir a contração do coração, assim movimentando o sangue para todas as partes do corpo, que vai alimentar também as células nervosas, e essas células nervosas vão garantir ainda a transmissão de impulsos nervosos. Estamos juntos? Então, essas são funções específicas, porém todas fazem tudo o que eu disse anteriormente, que são funções gerais. Então, essas células, como nós já vimos desde o princípio, elas vêm geralmente de outras células. Então, elas precisam dividir-se, precisam multiplicar-se para poderem crescer. Se vocês forem ver, nós quando nascemos somos tão pequenininhos que quase coubemos numa no palmo da mão ou coubemos só em duas mãos. Mas hoje já somos tão grandes que precisamos de umas 10, 20, 30 mãos para poderem nos cobrir completamente. Então, quer dizer que ao longo do tempo, nossas células foram aumentando de tamanho ou aumentando de número. Então, existe uma sequência, umas certas fases em que as células precisam passar para poderem dividir-se, entende? Para poderem dividir-se e aumentar de número. Ou seja,
Isso denominamos de ciclo celular, que é a sequência de fases, né, por qual uma célula passa desde que nasceu, ela vai se dividindo desde uma célula mãe, né? Imaginemos que nós só viemos do espermatozoide e do óvulo, que juntaram-se e formaram uma única célula. Então, desta uma única célula começaram a sair olhos, começaram a sair os pés, começaram a sair a língua, começou a sair a boca. Então, quer dizer que as células foram se dividindo. Então, essa sequência de fase que as células vão se dividindo é denominado de ciclo celular. Esse ciclo celular divide-se em interfase e a fase de divisão. A fase de divisão pode ser mitose ou pode ser meiose. Então, há diferenças entre a mitose e a meiose. Então, a interfase, por si só, tem uma fase de crescimento, que é o G1, tem uma fase de crescimento e duplicação do DNA, porque é um material genético importante, como vocês vão ver quando forem fazer o trabalho sobre as organelas. O núcleo, lá temos um material genético, que é uma das funções, e vocês vão referir isso no vosso trabalho. E tem uma fase de crescimento e preparação final, né, para poder entrar em divisão, que é chamada de G2, e tem a fase de divisão celular, que é a fase M, pode ser mitose ou meiose. Existem divisões entre mitose e meiose. As mitoses são de células somáticas, células gerais do corpo, quase todas as células do corpo fazem mitose, em que uma célula mãe, que é uma célula diploide, né, vai duplicar-se nessas fases da interfase, aqui, vai duplicar seu material genético, depois vai se dividir em duas. Então, vai duplicar de 2N, seu material genético, que é o cromossoma, para 4N, depois vai se dividir em duas células filhas com o mesmo material genético, ou seja, células filhas, também diploide, com 2N, igualzinho à mãe. Esta é a célula mãe, essas são as células filhas. Então, de uma mãe, dividimos, tivemos dois. Enquanto que a meiose é o processo de divisão celular, em que damos origem a 4 células filhas com metade do número de cromossomos das mães. Primeiro, a célula mãe vai duplicar-se, assim como acontece na mitose, em 4N. Depois vai dividir-se em duas células filhas, na primeira divisão meiótica, em duas células filhas com o mesmo número de cromossomas da mãe. Depois, essas duas células filhas vão dividir-se, não vão duplicar-se, de novo, vão dividir-se automaticamente. Ou seja, eram 2N, saímos de 2N para NN, ou seja, 2 vezes NN vezes N dá 2N, então temos NN, com metade do número do cromossomo. Geralmente, nós temos 46 cromossomas. Então, essas células filhas dividem com metade do número de cromossomas da célula mãe, seria 23 cromossomas. Então, essas são basicamente as diferenças entre a mitose e a meiose. Vocês vão trazer as diferenças da mitose e da meiose como outro trabalho. Então, vamos falar do que é mitose, do que é meiose, quais são as suas diferenças, principalmente as diferenças nessas fases. São as fases da mitose, que são prófase, metafase, anafase, telofase e citocinese. Então, vocês vão trazer quais são as diferenças da prófase da mitose e da prófase da meiose. Esse será o vosso trabalho. Bem, já falando das células, como viram, as células organizam-se para formar tecidos e os tecidos vão organizar-se para formarem os órgãos. Existem vários tipos, existem cerca de 200 tipos de células. Então, nós, para não estudarmos cada célula individualmente, porque são 200 tipos, já nos dá muito trabalho, então organizamos estas células em 4 grupos fundamentais de tecidos. Então, todas as células que tiverem uma estrutura quase semelhante, uma função quase semelhante, vamos chamar de tecido epitelial. Então, outras células que tiverem a mesma estrutura, vamos chamar de tecido muscular, tecido conjuntivo e tecido nervoso. Bem, o tecido epitelial, na verdade, são grupos de células sem uma matriz celular e não tem vasos sanguíneos. Então, os tecidos epiteliais não têm vasos sanguíneos. E os tecidos conjuntivos já começam a apresentar vasos sanguíneos e conectam. É tecido conjuntivo ou também tecido conectivo. Então, eles vão conectar as células, vão juntar as células. Temos várias células. Então, existem, por exemplo, um tecido epitelial, nós queremos conectar com o tecido muscular. Então, usamos o tecido conjuntivo. Entende? Então, esse já tem matriz, tem vascularização. Temos o tecido muscular, que é a parte muscular,
que, dependendo do tipo, pode dividir-se em diversos tipos. Temos a fase do tecido nervoso para transmitir os impulsos nervosos. Então, como já vimos lá atrás, temos um órgão, e um órgão é um conjunto de tecidos. Vemos aqui que temos um órgão aqui, o estômago. Então, dentro desse estômago, se cortarmos, vamos ver que ele apresenta vários tecidos. Então, temos esses 4 tecidos básicos. Temos um tecido epitelial, um tecido conjuntivo, um tecido muscular e um tecido nervoso. Então, vamos começar por falar de cada um deles. Então, vamos. O tecido muscular, o tecido epitelial é um grupo de tecidos compactos. Não tem vasos sanguíneos a nível do tecido epitelial. E ele geralmente recobre o corpo humano, recobre as cavidades, recobre os órgãos ocos, como vem, é o caso do estômago, que é um saco. Então, a parte interna do estômago que entra em contato com o alimento é revestido pelo tecido epitelial. Estamos juntos? Ele é vestido pelo tecido epitelial. E abaixo, logo abaixo do tecido epitelial, nós temos o tecido o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo já apresenta matriz, né? Já apresenta matriz extracelular, e ele vai fazer diferentes tipos de funções, uma função de suporte, tensão, elasticidade. Então, ele vai ter vasos sanguíneos que vão garantir a nutrição do tecido epitelial por aí e tal. E esse tecido conjuntivo, ele é dividido, como vimos, são vários tipos de células que vão formar esses 4 tecidos. Então, o tecido conjuntivo vai ser dividido em 3 tecidos básicos, que é o tecido conjuntivo frouxo, tecido conjuntivo denso e um tecido conjuntivo especializado, como é o caso do sangue, que é um tecido conjuntivo especializado, que dá, né, aí a função de transporte de substâncias a nível do corpo, assim como o oxigênio. Então, porém, como funções gerais, tem essa função de suporte, tensão e dar a elasticidade do corpo humano, preenchendo os espaços. Por isso que é tecido conjuntivo, preenchendo o espaço entre os tecidos e órgãos, por aí em diante. Também tem essa função de defesa do organismo, por causa da parte que é tecido conjuntivo especializado, que é o sangue. E temos o tecido muscular, que é altamente especializado, que tem uma função, que é a propriedade contrátil. Vai garantir o movimento, independentemente de onde seja um tecido muscular, a nível esquelético, estriado liso, estriado cardíaco ou liso. Até já adiantei. Então, esse tecido muscular também divide-se em tipos. Temos um tecido, dependendo da função, nós podemos dividir esse em tecido muscular involuntário e tecido muscular voluntário. Mas agora estamos a falar da parte histológica, que é dependendo do tipo de células que apresenta. Então, o tecido muscular pode ser um tecido muscular estriado, esquelético, que este é um músculo voluntário que nos permite fazer o movimento voluntário do corpo. Entende? É um que nós podemos controlar com aqui na nossa cabecinha aqui, nós controlamos agora, quero mexer o dedo e conseguimos fazer o movimento do dedo. Temos o tecido muscular liso, que é este que recobre as vísceras, né? Que recobre as vísceras, ocas e os vasos sanguíneos. E vai ter também sempre a função de contratibilidade. Os vasos sanguíneos podem contrair-se, né, para diminuir o fluxo sanguíneo ou dilatar-se para permitir aumentar o fluxo sanguíneo. Então, vai ter sempre a função de contratibilidade. Ou pode ser no estômago, tem também essa função de contratibilidade para poder movimentar e misturar o alimento a nível do estômago. E temos o tecido muscular cardíaco, que é um tecido muscular também estriado, mas é um estriado cardíaco, que é um músculo involuntário, assim como o músculo liso. Então, esse encontra-se exclusivamente a nível do coração, que é o tecido muscular cardíaco. E por fim, nós temos o tecido nervoso, que é altamente especializado na condução e transmissão de impulsos nervosos, impulsos elétricos ou a transmissão de informações de um ponto longínquo, como é o cérebro, até aos tecidos, ou pode ser mesmo a nível do próprio tecido. Então, o estômago também tem o tecido nervoso que controla este músculo do estômago para poder contrair este
próprio músculo. Então, o tecido nervoso podemos encontrar a nível do encéfalo, no cérebro, né? E nas estruturas intracranianas associadas, na medula espinhal e nos nervos periféricos, como este que estão a nível do estômago. Então, chegado até aqui, quase basicamente já temos toda a tua aula terminada, então vou fazer um breve resumo. Como vimos, a célula é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos, e os seres vivos, ou os organismos humanos, estão organizados em célula, o conjunto de células, que é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos, o conjunto de células forma tecidos, que são, esses tecidos vão organizar-se, juntar-se diferentes tecidos, que vemos que é o tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso, vão juntar-se para formar um órgão. Um órgão, por exemplo, como o caso do estômago. Este órgão, que é o caso do estômago, vai juntar-se com outros órgãos que desempenham a mesma função, como é o caso do esôfago, da faringe, da boca, dos intestinos delgados, intestino grosso e do ânus, e de outros órgãos acessórios, como as glândulas salivares, a vesícula biliar, o fígado, o pâncreas, vão juntar-se para poderem fazer uma única função, que é a digestão dos alimentos. O conjunto de todos esses órgãos vão formar aparelhos de sistemas. Esses aparelhos de sistema vão ter a mesma função, embora seja de órgãos diferentes, mas vão ter a mesma função. E vários aparelhos de sistemas diferentes, como o sistema digestivo, o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, vão garantir a manutenção, a sobrevivência do organismo humano. Então, vão compor aquilo que é o organismo humano. A célula, que é a unidade básica, a base, a estrutura e que garante a função de todos os seres vivos, é composto de três partes, principalmente a membrana celular, que envolve a própria célula, o citoplasma, onde estão contidas organelas e ocorrem as reações na célula, e o núcleo, que tem lá o material genético, como vocês irão fazer no vosso trabalho. A célula também garante funções vitais que podem ser gerais, que todas as células realizam, e funções especializadas, dependendo do tipo de célula que é. Então, essas células nascem de uma única célula e passam por uma sequência de fases em que ela vai se dividindo e aumentando o tamanho, que é o ciclo celular. Esse ciclo celular inclui a interfase, que é a fase de duplicação, de crescimento da célula, para poder entrar na fase de divisão. E essa fase de divisão pode ser a mitose, em que ocorrem células somáticas, ou seja, em todas as células do corpo, seja uma célula muscular, célula nervosa, uma célula epitelial, e também pela meiose, que ocorre nas células germinativas. As células germinativas são células reprodutoras, como é o caso do espermatozoide e do óvulo. Então, são apenas estas células que fazem a meiose. Então, aqui vocês têm um mapa mental. Mapa mental quer dizer são resumos de tudo isso, como vocês podem ver aqui. Então, vocês podem entrar na internet e escrever célula, mapa mental, vamos dar um resumo, que é uma forma fácil de ganharem preguiça de poderem estudar. Então, chegados até aqui, muito obrigado para quem chegou até aqui e assistiu a aula. Vocês têm esse trabalho individual que eu coloquei na vossa aula, na aula de texto em PDF, texto corrido. Então, vocês vão fazer esse TPC num caderno manuscrito, no vosso caderno, vão tirar foto e vão enviar-me aqui no grupo. Coloquem o vosso nome por baixo, eu vou tirar e colocar, guardar no meu PDF. Dúvidas, mandem no grupo, as dúvidas, depois de escutarem toda essa aula. Qualquer dúvida, pode mandar no grupo e submetam a mim. Muito obrigado e nos vemos no grupo ou na próxima.